já vou começar com uma pergunta. Você já ouviu falar em cinetose? Talvez você não conheça o termo cinetose, mas com certeza vai reconhecer a sensação que eu vou descrever para você aqui agora. Sabe quando você está em um transporte, carro, avião, ônibus, navio, e você começa a passar mal, ter alguns enjoos? Se você está nesse grupo e costuma ter esses enjoos, é bom tomar alguns cuidados, viu? Para evitar contratempos durante um percurso, por exemplo, uma viagem. E é sobre esse tema que a gente vai conversar a partir de agora com a otorrinolaringologista, a doutora Vanessa Rocha. Bom dia, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui na Edição Manhã para a gente conversar sobre esse assunto, que pelo nome muita gente nunca nem ouviu falar, né, doutora? Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Esse nome é raro de se ouvir, mas a doença muitas pessoas têm. Então, esse enjoo é muito comum, principalmente crianças e mulheres, principalmente aquelas que têm enxaqueca. Eu ia perguntar exatamente isso para você, se a gente pode tratar a cinetose como uma doença, como um distúrbio e de fato, em que situação que ela é mais comum, se em homens ou mulheres. Então, você já respondeu aí, mais frequente em mulheres. E por que em crianças também? As crianças, elas possuem um sistema vestibular, né, um labirinto, um tanto quanto imaturo. Então, esse labirinto não sabe reconhecer adequadamente os estímulos variados quando a gente está no meio de transporte. Por isso que a criança é mais suscetível a esse tipo de sintoma. É uma doença, a gente classifica como uma doença, mas na verdade não significa que a pessoa não tenha um labirinto funcionante. Pelo contrário, os dois labirintos funcionam muito bem. O problema é que há um conflito entre a informação dada pela visão e a informação que o labirinto capta. Por exemplo, a visão fala pra gente que a gente está em movimento e o labirinto às vezes fala que está parado. E é justamente esse conflito de informações que geram palidez, náuseas, bocejos, vômitos eventualmente. Esse mal-estar que você está definindo aqui pra gente, ele muda de acordo com a idade? Uma criança vai ter um nível de sensações, um adulto já outro, ou isso é indiferente? Geralmente as sensações são as mesmas, mas a criança não sabe descrever muito bem o que ela está sentindo. Então, às vezes, os pais só percebem que a criança está com cinetose quando ela vomita no banco de trás do carro ou quando ela tem um sintoma muito mais exagerado. Nos adultos, essa descrição já é mais precisa. Então, quando começa uma palidez, uma sudorese, suor excessivo, uma sensação de náusea, o adulto já prevê que vai passar mal, que está sofrendo com a cinetose. Doutora, está chegando aqui no meu ouvidinho, no ponto da produção, uma das perguntas do pessoal que está mandando os questionamentos. Inclusive, vamos reforçar aqui para você que está nos acompanhando. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para o nosso WhatsApp e a doutora Vanessa vai esclarecer. Está aí na sua tela, 19-3513-0818. E uma dúvida que a produção está me passando é da Débora de Campinas. Ela quer saber se essa situação que eu vou trazer aqui pode ser considerada cinetose. Ela fala que toda vez que ela entra no carro, por exemplo, como passageira, especialmente no banco de trás, ela começa a ler ou ela começa a mexer no celular e tem um mal-estar muito grande. Isso é considerado o distúrbio ou não? É outra coisa? Provavelmente ela está com cinetose, sim. Então, ela descreveu alguns agravantes. Então, quando você está de passageiro e principalmente no banco de trás, essa é uma situação que é mais difícil do labirinto reconhecer os movimentos que estamos fazendo, porque ou a gente está com a visão voltada para o banco da frente, ou às vezes lendo, mexendo no celular, e essas situações confundem o nosso sistema do equilíbrio. Então, ela descreve certinho um caso de cinetose. Nesses pacientes, sempre que o paciente está dirigindo, ele geralmente não sente nenhum tipo de sintoma. Por que essa diferença, hein, doutor? Então, ainda bem que quando ele está dirigindo não tem o sintoma, né? Ainda bem. É justamente por ele fixar o olhar ao horizonte. Então, o olhar já prevê quais são as curvas e os movimentos que o carro vai fazer. E então não há conflito nenhum, não há confusão no sistema. Só que se a pessoa está distraída, fazendo muitos movimentos de cabeça,
essa confusão acontece. Então, já vamos trazer aqui uma orientação para a Débora, né? O que ela pode fazer numa situação como essa para que esse percurso seja menos estressante, né? Com menos transtornos ali. Qual seria a orientação para não sentir esse enjoo de repente no carro? Excelente. Então, sentar no banco da frente, se ela puder ficar no banco do passageiro da frente, é o ideal. Sempre manter os olhares fixos para frente, olhando o horizonte e acompanhando o movimento da estrada. Essas já são dicas importantes. Outra dica legal é tentar não fazer nenhuma refeição muito volumosa antes de viagens de carro. Ficar pelo menos umas 2 horas de jejum, porque o estômago cheio também fica mais propenso a enjoos. A gente também recebeu uma dúvida da Viviane, da cidade de Limeira, também interior de São Paulo. E ela fala que tem um filho de 10 anos de idade e toda vez que eles vão viajar, enfim, para qualquer lugar, uma viagem, um percurso maior, né? Ele se sente mal e chega a vomitar. É só realmente ter náuseas ali. E ela conta que levantou o vidro do carro, ligou o ar até para ficar mais agradável, o menino passa mal também. Isso seria cinetose, nesse sentido também, doutora? Provavelmente sim. Então, provavelmente o seu filho sofre de cinetose e as mesmas dicas que eu acabei de dar são válidas para ele também. Então, se ele conseguir manter o olhar fixo para frente, no horizonte, evitar o uso de tablet ou de qualquer tecnologia, livros... Que é difícil para as crianças, né, doutora? Olha... Difícil. E tem casos em que a gente precisa medicar. Então, a gente faz o uso de algumas medicações de forma preventiva. Então, antes de sair de viagem, até mesmo no dia anterior, a gente já começa a medicar para poder prevenir esses sintomas. Perfeito. Então, espero que a gente tenha aí trazido, enfim, uma orientação, porque deve ser realmente bem complicado, né? E no caso do ar-condicionado, então, que ela falou que toda vez que fecha, seria mais interessante deixar ventilar ali o carro ou isso não interfere também? A sensação de ventilação costuma dar um certo alívio, porque esse problema da cinetose sempre cursa com sudorese, então suor excessivo. Então, na hora que o vento bate, dá uma sensação de refrescância e isso ajuda, mas não que de fato vai impedir os sintomas. Agora, doutora, depois até eu vou voltar a essa situação de sentir o mal-estar, o que a gente faz? Mas antes, eu queria que você desse alguma orientação também em relação a viagens de avião, porque no carro, no ônibus, no trem, a gente já imagina que seja a mesma coisa, né? Esse olhar mais fixo ali para o horizonte possa colaborar. No avião, como que a gente faz? No caso do avião, a gente orienta que o passageiro escolha os assentos mais próximos da metade do avião, do meio do avião, próximos à asa, porque são assentos que costumam balançar menos. Então, mesmo que tenha uma turbulência, esses assentos eles são menos afetados. Ótima orientação aí da doutora. E no caso de cruzeiros, durante viagem de navio, é possível? A gente tem a sensação que ali balança um pouco mais. É recomendado para as pessoas que têm cinetose, de repente, viagens como essa? Ou, gente, esquece, procura outra forma aí de aproveitar as férias. Qual que é a sua orientação, doutora, nesse caso? No caso de viagens de navio, de cruzeiro, muito comum agora no verão, escolher as cabines mais próximas do centro do navio e mais embaixo também são cabines que balançam menos. E no caso de pessoas que já sofrem com cinetose, o ideal é que iniciem alguma medicação preventiva 2 dias antes da viagem do cruzeiro e mantenha durante o passeio todo. Dessa forma, ela consegue fazer um passeio com mais segurança. E se ainda assim, doutor, esse mal-estar chegar, esse enjoo, essa sensação ruim, existe algo que essa pessoa pode fazer se ela não se preparou para essa situação para minimizar esse mal-estar? Sim, então existem outros tipos até de medicações que são dadas no momento dos sintomas, naquela hora que o paciente está passando mal. E também a gente orienta, se possível, né, o repouso, o fechar os olhos, isso pode ajudar. Perfeito. E é um distúrbio que tem cura? Como que é o tratamento? Caso as pessoas que ouviram você falar agora sobre esse assunto e identificaram, nossa, eu acho que eu tenho cinetose. A recomendação é procure
né? Um otorrinolaringologista, primeira coisa, porque eu percebi que em todas as perguntas que você respondeu do telespectador, você disse, possivelmente é. Porque, é claro, cada caso é um caso, né, doutora? Mas existe tratamento, então, para esse distúrbio? Sim, existe tratamento. Então, o otorrinolaringologista vai saber, a partir da sua história e dos exames, se de fato se trata de um caso de cinetose. Porque existem outras doenças do labirinto que também causam enjoo, mal-estar e até vômitos, e que não são cinetose. E os tratamentos são diferentes. No caso da cinetose, além das medicações que eu já comentei e dessas dicas posturais, existe um tratamento interessante que é feito pela fonoaudióloga, que a gente chama de reabilitação vestibular. Nesses casos, a fonoaudióloga usa até realidade virtual, óculos 3D, alguns exercícios para tornar os pacientes mais tolerantes a esse tipo de movimentação. Então, expondo ele várias vezes a situações de certa forma desconfortável, vai gerando uma habituação e diminuindo os sintomas quando os pacientes estão no meio de transporte. Perfeito, doutora Vanessa Rocha, conversamos. Muito obrigada pelas suas informações. Ótima sexta-feira para você e portas sempre abertas aqui na Edição Manhã para a gente bater papos tão construtivos e cheios de informação como esse. Ótimo dia, doutora. Muito obrigada, um ótimo dia.